Olá pessoal, estamos de volta aqui direto da Rural Tours, a feira de experiência e a feira de turismo rural aqui do Espírito Santo. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Buffon e também com o nosso diretor Luiz Toniato a respeito de um momento único e talvez bem diferente que o Espírito Santo esteja vivendo, que é a integração de importantes atores que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Espírito Santo, né? E aí nós estamos falando da união do SEBRAE e da FEComércio e da Setur na construção de um plano de desenvolvimento integrado para o turismo do Espírito Santo. E aí, Buffon, eu queria começar com você, porque recentemente a FEComércio relançou a Câmara Empresarial do Turismo, né? Queria que você contasse um pouquinho como está sendo esse momento, né? Qual é o papel da Câmara, quais as contribuições que a Câmara também vai poder dar para o segmento. Tá bom, Renato, muito obrigado pelo convite para falar aqui, cumprimentar o Toniato aqui, meu amigo, irmão, companheiro de jornada. Parabenizar o SEBRAE pelo trabalho que tem sido feito aqui em prol do turismo, não é de hoje. O Espírito Santo, de fato, vive um momento muito interessante. Eu, assim, tenho um sentimento muito apurado em relação a certas coisas. Aconteceram no Espírito Santo, em alguns momentos, coisas semelhantes a isso, Toniato. Em 2016 aconteceu algo semelhante na inovação. Eu estava representando a FAPES, nós percebemos que tinha uma aglutinação muito forte de propósitos, de visões de mundo compartilhada e que permitiu que o Espírito Santo tivesse hoje uma mobilização capixaba da inovação, que é uma coisa única no Brasil, ninguém tem igual a nós. E aqui no turismo tem acontecido o mesmo movimento. É um movimento diferente porque é turismo, mas a sensação que eu tenho é que está havendo uma convergência, até certo ponto espontânea, de pessoas, um pouco pela abertura de novas perspectivas e um pouco pelo cansaço de você insistir nos modelos tradicionais de discutir turismo, né? O que acontece hoje? Sem precedentes essa sinergia, essa harmonia que existe hoje entre o governo do estado, a atuação do governo. Nós temos um secretário que compreende muito bem que como as coisas se desenvolvem, tem que envolver parceria, tudo que é complexo precisa de parceria. O que é complexo não se faz sozinho. Uma ponte eu posso fazer sozinho, mas uma bandeiragem do turismo na região eu não posso fazer. O secretário Everson hoje ele compreende isso muito bem, o governo compreende, e o SEBRAE já vem algumas décadas militando nisso. Maravilha. Toniato, é muito claro assim, né, o posicionamento, né, da nossa liderança, você junto dos demais diretores na construção, no planejamento de projetos que sejam relevantes e com ações que realmente gerem transformações, né? A gente tem o seu mantra lá, que é gerar nota fiscal, né, para o pequeno empreendedor, que é a nossa razão de ser, né? E assim, qual a sua análise, qual a sua visão sobre esse momento que a gente está vivendo agora no turismo no Espírito Santo? Bom, uma parte, cumprimentar aqui meu amigo Buffon, né? Mas uma parte Buffon já deixou claro aqui, né? Há no momento no Espírito Santo assim uma clareza muito grande de que os atores que compõem a cadeia do turismo estão motivados, estão interessados, né? Para poder ter cada vez mais um turismo desenvolvido no Espírito Santo, pujante e tal, linkado, né, aos eventos de gastronomia, às áreas culturais, porque elas se retroalimentam, né, são co-irmãos aí, e isso está fazendo com que a gente tenha ações como essa, que é o surgimento da Câmara. Ela decorre da percepção de que, bom, alguma coisa está acontecendo, há uma percepção clara desse movimento, mas nós precisamos dar consistência a isso, né? Eu sempre digo que, já aprendi isso há bastante tempo, que a gente precisa ter as estratégias muito claras, né? Vocês me veem falar sempre isso no SEBRAE. Qual é a estratégia clara? Para onde nós queremos ir com o desenvolvimento do turismo? Foi nessa perspectiva que o SEBRAE, em algum momento em que não tinha esse posicionamento favorável da FEComércio, e eventualmente de um ou outro ator, o SEBRAE, para ter digamos, um ponto de partida, para não deixar esses movimentos que nos antecederam, né,
se perder, a gente trabalhou o plano de desenvolvimento da economia do turismo do Estado. Contratamos aquela consultoria, fizemos esse primeiro pontapé como um elemento inicial para discussão, sabe, Buffon? Você pôr na mesa, vem cá atores, vem cá Findes, vem cá FEComércio, vem cá Secretaria de Cultura, vem cá Prefeitura e quem mais esteja no jogo, né? O trade, enfim, todo mundo. E diz assim, ó, começamos a elencar um plano aqui. E principalmente na perspectiva que a gente deve sempre defender, de que nós, enquanto sociedade, enquanto lideranças das nossas instituições, devemos contribuir com planos de Estado e não pura e simplesmente de governo, porque os governos estão nesse momento, amanhã não estarão lá. Né? E o mesmo para o SEBRAE, que se a gente deixa políticas muito claras, com programas estruturados, orientados a uma estratégia muito clara, esses programas têm muito mais chance de se tornarem perenes e principalmente de engatar numa rampa ascendente, né, de conexão, de crescimento e tal, né, que é o que é necessário para retroalimentar e a gente permanecer num ciclo virtuoso, né? E eu vejo que uma contribuição importante também da Câmara, eu acho que é ser a guardiã desse plano, né? Que foi construído a várias mãos e esse acompanhamento, né, da implementação, dando efetividade e tirando esse plano do papel, né? Acho que às vezes no fazejamento, né, a gente acaba se perdendo na implementação de algumas coisas e desviando, né, do plano. Acho que a Câmara ela pode contribuir muito com isso. E aí, assim, para terminar, nós estamos na terceira edição da Rural Tours, né? Nós tivemos, na verdade, um primeiro laboratório, que foi a edição da Rural Tour, que foi um evento nacional também, que foi o grande motivador dessa edição capixaba, né? E a gente vem, assim, percebendo que a cada ano a gente está subindo um pouco, né? A gente está trazendo mais a questão da vivência, da experiência, saindo, né, da questão da feira, da comercialização de produtos, para um momento mais de interação, mais de envolvimento, né, do turista, e aí trazendo a temática aí do turismo de experiência, que é importante para o SEBRAE e também para o sistema FEComércio, né? E aí, assim, para finalizar, queria um olhar de vocês sobre como está a Rural Tours e as contribuições que esse evento traz para o segmento do turismo do Espírito Santo, né? Que a gente tem aqui sediando hoje a região de montanhas, mas a gente tem aí expositores do Espírito Santo inteiro, né? Renato, eu tenho uma impressão muito exata sobre isso. Durante 10 anos, 8 anos de Bandes, 2 de Banestes, eu vi aqui em cima, nessa região alta, de 6 a 8 vezes por ano. Eu vim aqui a serviço, fazer oficina de crédito, vim visitar clientes, visitar parceiros, prefeituras, associações, e eu vi praticamente o começo de tudo isso aqui. Até muito tempo a gente contava na mão, 2 mãos, os empreendimentos relevantes. E a partir de 2013 eu só passei a vir aqui como um turista. Vinha num evento, vinha numa propriedade, comprava um queijo, comprava um vinho e descia. Às vezes nem estava aqui. 10 anos depois eu estou vindo agora nessa função de novo no turismo. Eu confesso que assim é estonteante, viu, Danielato? A mudança de patamar, quantitativa e qualitativa do que eu estou vendo aqui hoje, né? A impressão que eu tenho é que nós aqui, pelo esforço acumulado de muitos anos, porque o desenvolvimento ele é uma realidade cumulativa. O desenvolvimento não se faz de um tapa, se faz pelo acúmulo de coisas. E quando você tem prioridade, você tem foco, você tem método, você tem perseverança, que são as 4 receitas de uma coisa bem sucedida, acontece. Então, a insistência num projeto fez que o resultado aparecesse. E aí, quando o resultado ultrapassa um certo ponto, você começa a ter uma reação em cadeia, em que o próprio sucesso realimenta o sucesso. É a inveja boa. É o ciúme e a inveja boa, vamos dizer. Entra num círculo virtuoso. O que acontece? A experiência de um já serve para o outro partir num estágio mais avançado. O outro não precisa cometer todos os erros. E como tem espaço para todo mundo, o que acontece? Isso cria um efeito, círculo virtuoso e um ganho sinérgico para que
você passa a ter uma emergência de novos produtos. Eu lembro de um tempo que era biscoito, o carro-chefe, biscoito e licor. Nós ultrapassamos dramaticamente aqui o estágio de biscoito e licor, né? Você tem hoje azeite de cacau, por exemplo, que é uma coisa muito sofisticada. Então eu acredito que o Espírito Santo ultrapassou essa fase entrou na fase de maturidade, né? E o que eu vejo aqui é uma coisa que a boa teoria do desenvolvimento explica. Nós estamos fazendo desenvolvimento econômico e social com inclusão a partir dos paradigmas agrários e não negando a agricultura, porque a agricultura do Brasil durante muito tempo, a literatura apontou ela como um fator de atraso para o Brasil, porque ela não incorporava progresso técnico, ela não incorporava modelo de gestão, e que o Brasil seria uma potência econômica quando ele negasse as suas origens rurais. Então, durante pelo menos uns 20 a 30 anos, a literatura no Brasil pregava uma aniquilação da cultura rural, por uma cultura urbana e industrial. E quando nós vemos que a partir dos anos 80, a emergência da literatura sobre o novo mundo rural, a partir dos anos 80, a partir de agências multilaterais, o BNDES, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, começaram a trabalhar nisso, isso chegou no Espírito Santo. E chegou e aconteceu. Então hoje, essa região alta do Espírito Santo, se faz desenvolvimento econômico e social a partir e por conta do desenvolvimento da agricultura. E não contra a agricultura. Lógico que a agricultura em outras bases. Eu lembro do que eu trabalhei na roça até os 17 anos. Meu pai dizia que a terra era magra. A terra estava magra, quanto mais ele trabalhava, menos produzia, porque cada ano o feijão produzia menos, o milho produzia menos, a cada ano as vacas produziam menos leite, porque não tinha investimento na propriedade, em tecnologia e gestão, né? E aí o destino de milhares e milhares de capixabas foram abandonar a roça, porque não tinha as políticas públicas para isso. Para agravar, se fez a erradicação do café, que derrubou o principal esteio de sustentação da agricultura. Era um esteio meio piuco, meio podre, mas era o esteio que nós tínhamos. E aqui é a partir dos territórios, das famílias, das estruturas que a propriedade tem, do paiol, da casa do velho, do terreiro, do tanque de peixe, a partir dos ativos e está se construindo desenvolvimento. Isso, de fato, é desenvolvimento sustentável. E a partir da introdução de conhecimento. Então, gerações e gerações de capixaba poderão nascer, crescer, ser felizes, produzir e gerar riqueza a partir desse paradigma. Isso é um exemplo para o Brasil, o que acontece no Espírito Santo hoje, e um exemplo para outras regiões do estado. É um município que eu aprendi a gostar e admirar muito, que é a Colatina, passei 2 anos lá. Lá nós estamos ainda na pré-história desse processo. Tem um ou outro caso relevante, de sucesso, temos aqui expositores de lá, que são sucesso, mas que fizeram por esforço próprio, né? O Sebrae lá tem dado um apoio também, mas ainda muito aquém. A movimentação ainda está aquém do necessário para você instaurar na cidade, vamos dizer, uma centelha que transforme aquilo num movimento autossustentado. Não é só a Colatina, mas outras cidades grandes também do Espírito Santo precisam disso. Isso é um exemplo a ser seguido, a ser copiado, a ser imitado, mas desde que você faça as mesmas coisas, né? Isso não queime as etapas. Pode acelerar as etapas, mas não queimar as etapas. Eu vejo com muito bons olhos isso aqui. Você vai estar de parabéns por isso, saber que vocês visitaram todos esses caras aqui. E que tem outro tanto ou mais ainda que ainda não estão habilitados a estar aqui, porque ainda não tem o selo, não tem o nota fiscal, porque eles não estão preparados para. Mas no próximo ano essa feira deverá ser talvez 50% maior, né? Pela escalada que está acontecendo. Toniato, você queria fazer alguma contribuição? Queria, sim. Essa última abordagem que o Buffon está fazendo aqui, ela nos leva ao encontro de depoimentos que a gente tem. Buffon, antes da pandemia, isso já era percebido como uma tendência, ou seja, de que essa questão da proximidade, do reconhecimento de uma certa humanização em um mundo tão digital, tão eletrônico, tão tecnológico, as pessoas sentindo falta de uma coisa mais humanizada já vinham prestando mais atenção nessa questão da origem, nessa questão do que você tem de belo próximo e tudo mais. A pandemia fez isso exponencializar. Nós no Sebrae tomamos um susto com a energia que veio para cima de nós, em cima disso, aí foco em turismo de proximidade, nos levou a essa questão que nós estamos hoje lançando aqui, assim, estruturando mais aqui, que ainda não está pronto, que é o Espírito Santo, o Sebrae do Espírito Santo ser
se tornar um polo de referência em turismo de experiência, né? Esse negócio da casa que nós estamos fazendo, a casa da família italiana aqui, que demonstra toda a sua origem, essa questão da rota da imigração italiana, saindo lá do Benevente, chegando até aqui em cima, com os tropeiros, quem puder fazer de bicicleta, de cavalo, a pé, de carro, enfim, qualquer que seja o recurso, né, está ajudando a gente a amadurecer uma coisa que se soma a essa percepção, isso que você falou, a terra está cansada, os nossos avós falavam isso, né? Meu filho, isso não dá futuro para ninguém não, vai para a cidade, vai estudar. Hoje o moleque vai para a cidade estudar e nós, nas nossas mais de 100 mil pequenas propriedades de base familiar que nós temos no Espírito Santo, só temos um caminho, principalmente nós, Sebrae, de ajudarmos a eles, junto com os parceiros, na questão da assistência técnica, na questão da tecnologia e principalmente na questão da gestão, do marketing, da precificação dos produtos. Para quê? Para produzir alguma coisa de relevância, com origem, com uma história, né, de vida desde os seus avós, bisavós, etc., para fazer com que ele transponha a dimensão de vender preço e não vender valor. Ele passa a ter a possibilidade de vender valor do seu queijo, da sua cachaça, da sua cerveja artesanal, né, do seu café. Ele sai do mundo da commodity e transpõe para um mundo onde a nota fiscal dele, ao invés de ser de R$600, R$800 ou R$1.000, ela é de R$4.000, de R$5.000, de R$6.000. Então ele pode receber o filho de volta na propriedade com uma visão mais empreendedora atualizada, principalmente nesse mundo digital, de poder vender pelas mídias sociais. E isso está fazendo uma migração e uma sustentabilidade no campo que para nós do Sebrae nos dá muito orgulho, muita satisfação, porque isso é uma coisa humana, sabe? É uma coisa assim que tem um valor que transcende pura e simplesmente mercado ou coisa que o valha, sabe? Então assim, a gente está muito feliz com isso. Essa feira, você disse aqui, seguramente nós gostamos desses desafios, né? Tanto o Pedro quanto eu, a gente é chegado num desafio, né? A gente tem uma certa inquietude na alma, né? E queremos fazer cada vez melhor, e seguramente essa feira do ano que vem vai ser melhor do que essa, vai ser maior do que essa, com gente mais preparada do que tem aqui, e já tem vários aqui, né? É verdade. Eu queria terminar, mas eu não resisto de tocar num tema que eu acho que é muito importante, que assim, a gente recebeu aqui, né, até no evento, um grupo de colegas dos outros Sebrais que vieram ao Espírito Santo pela primeira vez. E a gente escutou, não só agora, mas em outros momentos, de outras pessoas, que nós somos muito egoístas, né? Que o capixaba quer o Espírito Santo só para ele, né? Então, assim, e aí a gente vai para um outro desafio, que é a questão da promoção e da comercialização do Destino Espírito Santo, né? Não é fácil, né? Assim, Câmara Empresarial do Turismo, agenda prioritária, né, Bufão? Agenda prioritária. Essa é uma das agendas prioritárias. Nós temos aqui, eu entendo o seguinte, o Espírito Santo ainda precisa de investimento, em promover o Espírito Santo fora. Nós precisamos de infraestrutura aqui, precisamos de centro de convenções, precisamos de uma marina, precisamos de estradas, precisamos de melhor estruturar os caminhos do interior, mas no curto prazo eu falei esse ano que vem, o maior desafio é melhorar a governança do que já está posto aí. Então o principal investimento hoje da Câmara Empresarial do Turismo e do Comércio é melhorar a governança, melhorar o entendimento entre prefeitos e governo, entre setor privado e governo, setor privado e prefeitos, para que a gente possa ter pautas únicas. Cada um tem sua contribuição, mas temos pautas prioritárias e pautas únicas, para que você saia do mundo do voluntarismo e do improviso. O trabalho voluntário é muito importante, mas o voluntarismo não é producente, né? E o improviso é um troço ruim, porque o improviso dá errado, e depois a pessoa fala, não, já tentamos isso várias vezes e deu errado, porque faltou foco e método. Então tem que ter foco e método das coisas, e com foco e método você consegue viabilizar qualquer coisa. Sempre tem uma equação que viabiliza isso aí. Talvez o custo não vale a pena, mas tem sempre uma equação que viabiliza qualquer coisa. E hoje nós já recebemos demandas de vários entes para a FEComércio se debruçar sobre alguns temas, abrir portas, né? No turismo de observação de baleia, nós estamos empenhados nisso, em melhorar os pontos de embarque de Vitória, identificar outros pontos de embarque em outras cidades do Espírito Santo, porque
Este movimento é um movimento que traz o melhor turista para o estado. É um turismo de preservação, porque baleia se preserva o ecossistema. A pessoa que observa a baleia, ele quer preservar o ecossistema. E o ticket dele é elevado, né? Ele traz recursos para cá. É um exemplo. E outros exemplos, o turismo rural, o agroturismo, turismo de experiência. E experiência, tem tanta experiência. Tem experiência, por exemplo, de você visitar uma fazenda de cacau, ver como é que você colhe o cacau e como é que seca o cacau, numa barcaça daquela, como é que você produz chocolate. Tem que fazer essas rotas, entendeu? E tem muitas delas. Da cachaça, da cerveja, da... Você visitar um assentamento de trabalhadores sem terra lá em São Mateus, que eu, quando dei curso, capacitação lá, era em Boia Fria, hoje são empresários rurais. Vamos dizer, empresários rurais. Isso tudo é experiência. Tem gente que gosta de uma coisa e gosta de outra. Então, o turismo de experiência comporta uma infinidade de possibilidades. Ele não tem só montanha, é muita coisa. Então, E a experiência e assim, a gente trabalha e a gente tem que focar na experiência boa, né? Porque, na verdade, a experiência do turista, ele vai desde em toda a jornada, né, da decisão, né? Desde o processo de decisão de escolha do destino até o final, né? Então, essa jornada da experiência, ela vai além do produto da formatação. E a experiência é subjetiva, ela é imaterial e subjetiva, ela é pessoal. Ela é pessoal e intransferível, vamos dizer assim, como é o cartão de crédito, vamos dizer, né? Então, cada um que vem tem uma experiência. Você pode fazer o mesmo roteiro, visitar as mesmas coisas, mas cada um vai remeter alguma coisa da vida dele, do passado, que é experiência individual e intransferível. Por isso que não tem limite esse processo. Não gasta, ele não exaure, ele não esgota, vamos dizer. É por isso que é muito importante essa vertente do turismo de experiência. Maravilha, diretor Toniato, mais alguma fala final? Só nos resta dizer para aqueles que não vieram a Rural Tours, nós estaremos aqui até domingo com essa coisa maravilhosa, com várias experiências aqui, com produtos, com vários produtores demonstrando aqui o que fazem. Então venham para a Rural Tours aqui em Venda Nova, no Polentão, e curtam essas experiências aqui expostas. Bora participar então. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. FEComércio está à disposição do SEBRAE, de todos os parceiros, para pensar, agregar, multiplicar coisas.